Você sabia que 3 mulheres e cientistas da USP São Carlos foram homenageadas em um livro organizado pela professora Mirlene Fátima Simões? Já ouviu falar? Tudo começou com um projeto do Instituto Angelim, que foi abarcado pela Fundação Pró Memória de São Carlos. Trata-se do livro Mulheres na Ciência em São Carlos, Reflexões, Trajetórias e Histórias. E você vai ficar sabendo de todos os detalhes agora. Então, hoje temos a honra de receber aqui no Informe USP São Carlos as incríveis mulheres na ciência, professora doutora Ivone Primerano Mascarenhas. Muito bom tê-la aqui. Professora doutora Maria Aparecida Soares Ruas, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a professora doutora Cibele Saliba Rizek. A gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês por estarem aqui com a gente hoje. Um bate-papo importantíssimo, eu diria, sobre as mulheres na ciência, né? Que é o tema do livro, que presta uma homenagem muito especial a vocês 3 e também a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, Maria Aparecida de Moraes Silva e Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams. Mas, felizmente, temos vocês 3 como representantes da USP, né, que são homenageadas. Eu costumo contar um pouco sempre da trajetória de cada entrevistado que vem aqui, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Vou pedir que a cada uma se apresente e conte um pouco da sua vida, sua trajetória, o que achar interessante contar para a gente, né, até se tornarem cientistas. E, claro, sobre a homenagem também que vocês receberam. Mas antes, vamos assistir ao teaser do documentário feito a partir do livro Mulheres na Ciência. Inclusive, você vai encontrar o QR Code para assistir o documentário completo na descrição do programa aqui abaixo no YouTube. Vamos assistir, Júnior? Nós fazemos uma ciência social crítica. E o que significa isso? Ombro a ombro, juntos, conduzirem os destinos da humanidade, utilizando com equidade e justiça os resultados da ciência e da tecnologia. Parece igual, mas não é igual. Nós temos uma diferença de gênero, nós temos desigualdade terrível de raça e etnia, temos desigualdades terríveis. Como é que eu encaro essa falta de consciência do valor da ciência para uma faixa da população lamentável? A política dentro da ciência existe, principalmente nos órgãos de financiamento, aonde tem o poder, aonde tem poder de decisão. E a mulher está entrando nisso, apesar de já ter alguns casos bem interessantes, mas ela está conseguindo entrar. Não está sendo fácil. Legal demais, né? Se você quiser assistir na íntegra, já falei, vou repetir, tá aqui na descrição, aqui no YouTube, aqui abaixo, ó. Aí embaixo você encontra um QR Code para entrar e assistir todo o documentário. Mas a gente vai começar falando com a professora doutora Cibele Saliba Rizek, do IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, que vai conversar com a gente remotamente, porque hoje tem um seminário lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, mas conseguiu conciliar aqui com o Informe USP. Por favor, ela que é atualmente professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAU e pesquisadora do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, também da Universidade de São Paulo. Professora Cibele, muito obrigada por estar aqui com a gente, prazer enorme. Eu é que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Que bom. Olha,
Eu quero que você conte, por gentileza, um pouco da sua trajetória. Um pouco vai ser difícil, né? Eu acredito, mas a gente fala dessa maneira, um pouco dessa trajetória até se tornar um dos destaques no livro Mulheres na Ciência. Por favor. Então, para mim também foi uma surpresa esse convite e a elaboração desse livro, que eu acho que deve ser tributado ao fato de que havia alunas minhas, né, nessa fundação que organizou. Então, eu tenho a impressão que isso contribuiu com a minha indicação para que eu fosse entrevistada no livro. No livro, são várias dimensões. Teve um livro, teve um áudio, teve um documentário e uma homenagem que foi do Estado de São Carlos, que foi, inclusive, uma homenagem muito bonita, foi muito comovente até. Então, eu sou cientista social de formação, entrei na faculdade em 1969, para vocês terem uma ideia, um ano muito difícil, né, porque começavam os anos de chumbo. Quando eu entrei, meus professores foram todos, ou quase todos, caçados. Esse professor a quem nós vamos homenagear hoje na FEFELEGE foi meu professor e foi um dos poucos que não foi caçado, professor Gabriel Com. Por isso é que eu estou aqui em São Paulo. Então, eu entrei em 69, na época, me formei em 72, rapidamente, e logo em seguida comecei a dar aula e a fazer mestrado. Não foi uma trajetória linear de jeito nenhum, porque nesse meio tempo eu casei, tive 4 filhos, então eu consegui acabar meu mestrado bem mais tarde, e na época a gente dava aula mesmo sem doutorado, né? Então eu fui para a USP São Carlos, eu me formei em 72, eu fiz o curso em 86, e era um ambiente, Escola de Engenharia de São Carlos, era um ambiente muito masculino, e na época que eu fiz o concurso, nós entramos, acho que era uma senhora, a Mayumi, que já era mais velha, e 3 professoras, eu, a Sara Feldman e a Ana Fernandes, começando a mudar um pouco o panorama docente, que mais tarde seria o IAL. Então, foi difícil, não tinha sequer um banheiro feminino, a gente precisou rearranjar tudo, rearranjar inclusive o espaço físico para acomodar novos professores, novas professoras, né? Enfim, então começa todo um processo de construção de uma trajetória dentro da Universidade de São Paulo. Eu já dava aula, mas é evidente que o tripé das universidades públicas, ensino, pesquisa e extensão, me permitiram propriamente toda uma carreira, né, que eu fiz na USP e que só foi possível graças ao meu vínculo com a USP, poderia ser Unesp, Unicamp, mas enfim, como universidade pública que abriga esse tripé e que permite que a pesquisa avance muito consideravelmente, né, no sentido de construir essa carreira de mulheres cientistas. De fato, não é possível dizer que haja ainda igualdade de gênero nesse mundo, né? Embora a gente tenha galgado posições muito importantes, muito importantes. Então, assim, uma grande parte dos docentes da Universidade de São Paulo são mulheres, né? Uma grande parte dos pesquisadores do país são mulheres. Mas o que a gente observa é que, mesmo que a gente tenha uma importância significativa na pesquisa, os cargos de comando, né, em geral, são masculinos. Então, a gente tem essa algo lamentável, né, professora?
Então, mas e mesmo nas unidades marcadamente femininas, muito frequentemente os diretores são homens. Né? Então, a gente ainda tem uma desigualdade de gênero que está fartamente discutida na literatura. Né? Então, vou lembrar um sociólogo francês, quando ele discute as relações de gênero, e ele conta que há uma violência nessa discriminação que ele chama de violência doce, porque ela nem é percebida como violência, né? Ela nem é percebida como discriminação, porque ela é naturalizada. Acaba acostumando, né, com a sensação de já não pertencer, né? Isso, então, enfim. Então é muito importante afirmar que a ciência é um lugar para as mulheres, é um lugar que elas devem ocupar, e, sobretudo, é um lugar que nós já ocupamos, porque parte considerável desse trabalho, que é o trabalho de pesquisa, vamos dizer assim, que é um trabalho de formiguinha, né, de formação, de construção, de publicar um artigo, de costurar e fazer a revisão de uma tese. É um trabalho muito largamente feito, né? Já. Então, também é importante marcar que as mulheres hoje no Brasil são mais escolarizadas do que os homens. Né? Nós temos níveis de escolaridade superiores, porque nós temos que competir no mercado de trabalho. Não é isso? Então, como nós estamos aquém, temos que nos especializar mais. Exatamente, para disputar em condições um pouco menos disputadas, né? Sim. Então, eu fiz meu mestrado, depois eu fiz meu doutorado, o mestrado eu fiz na PUC de São Paulo, tenho muito orgulho de ter sido orientada pelo professor Otávio Ianni, né, um professor absolutamente importante na construção das ciências sociais dentro da Universidade de São Paulo e do Brasil. Fiz meu doutorado na USP, aí fiz tudo na USP, livre docência, titularidade, tudo na USP. E ainda estou coordenando grandes projetos de pesquisa comparativa. Nesse caso, estou na coordenação de um projeto FAPESP de comparação França-Brasil. Né? Então, ainda estou coordenando projetos de pesquisa com seus orçamentos, com seus alunos, com as suas atividades didáticas, enfim, eu acho que essa possibilidade de conciliar o trabalho docente, que para mim é um trabalho maravilhoso, o trabalho de pesquisa, o trabalho de extensão, e aquilo que nós fazemos desde sempre, somos mães, somos avós, somos donas de casa, né? Pouco de tudo. Nós somos essa multiplicidade. Essa multiplicidade é muito parte do mundo feminino, tal como ele foi socialmente construído, né? Então, eu acho muito importante passar para essas novas gerações essa dimensão. Olha, é possível, nós temos que continuar lutando por esses lugares, nós podemos. Sim. E somos nós que tecemos essas redes e essas teias que permitem, né, toda essa organização do conhecimento, publicização do conhecimento, dimensão crítica do conhecimento, num país que precisa disso, que precisa democratizar o saber, que precisa democratizar a educação, que precisa pensar nos seus trabalhadores do ponto de vista das formas de equidade de gênero, de raça, de opção sexual, né? Nós precisamos dessa diversidade para fazer com que esse país amadureça as suas próprias formas democráticas em todos os campos. E acho que as ciências sociais ajudam muito, acho que a arquitetura e o urbanismo pensam tudo isso nas cidades, e tenho um enorme orgulho de fazer parte da história da Universidade de São Paulo como aluna e depois como docente e como, enfim, como coordenadora de pós-graduação, membro do Conselho Universitário, enfim, tudo que a gente tem que fazer como docente
dessa universidade, não, a gente precisa se lembrar a maior e melhor universidade da América Latina. Sem dúvida, sem dúvida. E agora minha pergunta final seria, na época você poderia pensar, mas será que eu vou chegar lá? Será que eu vou alcançar todos os meus objetivos? Ou não pensava sobre isso? E se pensava, chegou? Pensava. Inclusive pensava, né? Porque fiz mestrado grávida, fiz doutorado grávida, quer dizer, com bebê, né? Fiz mestrado grávida e fiz doutorado com um bebezinho que fez a pesquisa de doutorado junto, assim, né? Então, tinha uma brincadeira que os meus colegas faziam, que eu empurrava um carrinho de bebê com o pé, lia aqui e cozinhava com a outra mão. Ele sempre falavam. Eu pensava muito no... Eu não sei se eu acho que eu devo muita coisa aos meus colegas e à própria USP. Então, por exemplo, quem me incentivou a fazer o concurso de titular foi um colega meu, foi o professor Carlos Martins. Né? Quem acompanhou minha trajetória docente nos últimos 10, 15 anos da minha vida foi um outro colega meu, o professor Sardinha. Né? Quem é o atual diretor do IAL? Foi um orientando meu do mestrado, professor João Marcos de Almeida Lopes, atualmente professor titular também. E isso é um presente que a vida dá, né? A gente pode duvidar, a gente pode não saber, mas a cada degrauzinho, a cada momento dessa carreira, a gente também tem solidariedades importantes, companheiros importantes de jornada, apoios familiares e apoios de outros amigos, de alunos, etc. Então, cada uma das nossas carreiras é um feito coletivo. Perfeito. Eu acho que não tem mais o que a gente dizer, apenas agradecer a sua disponibilidade, sua paciência de vir aqui falar com a gente remotamente, tendo outros compromissos em São Paulo. Quero mostrar o livro aqui que a gente falou tanto, né, sobre ele, está aqui nas minhas mãos, e a gente vai falar um pouco mais agora, aqui direto, mas eu quero agradecer a professora que esteve com a gente agora, a professora Cibele, muito obrigada. Quer dar uma palavra final para a gente, uma despedida? Eu acho que o que mais talvez pese nesse momento é ter no futuro também colegas, né, mulheres incentivando e orientando todo esse percurso que vocês lá atrás fizeram. Que tal? Eu acho maravilhoso. Eu vou só dar um pequeno depoimento sobre... Eu acabei, segunda-feira à noite, eu cheguei da França. E a semana passada eu fui visitar uma ex-orientanda minha, que é minha colega, que está num estágio no Instituto de Altos Estudos da Universidade Parisiense, na Ile de Saint-Louis, e eu fiquei maravilhada pela lá. Eu fiquei maravilhada de perceber que alguém que eu tinha orientado já é livre docente, muito jovem, e está fazendo uma carreira internacional brilhante, maravilhosa, e é uma mulher, né? É mãe também, ou seja, ganhamos essa parada, né? Já temos quem possa continuar a nossa aventura e o nosso trabalho. É isso mesmo. Terminou com chave de ouro, professora, eu diria. É a Lúcia Chimbo. É a Pronto. Lúcia Zelin Chimbo. Vamos citá-la, né? Que ela vai sentir isso. Mais ainda poderosa. Claro, ela já é. É isso aí, do que já é. Professora doutora Cibele Saliba Rizek, muito obrigada por sua participação. Parabéns por essa homenagem maravilhosa, justíssima, pelas mulheres aqui, cientistas de São Carlos. E nesse livro e nesse documentário, tudo o que aconteceu. E essa homenagem que teve no Teatro Municipal também, maravilhosa. Exato, foi lindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina.
Tchau, Até uma próxima oportunidade. Já vou para a USP. Vai lá. Vai lá que o seminário te espera. Muito obrigada. Isso. E aí, São Paulo é tudo longe, né? Tem que ir antes. Tchau. Que bacana a gente poder conversar com ela, mesmo que remotamente. Vocês curtiram, né? Fala sério. Muito. E agora vamos começar com vocês, aqui comigo. Professora Ivone Mascarenhas, que honra recebê-la aqui no Informe USP, recordando este momento tão importante, tão especial, essa homenagem no livro Mulheres na Ciência. Certamente sua trajetória é muito rica, a gente já conhece um pouco, né? Queremos muito saber um pouco da sua vida acadêmica até hoje. Professora sênior do IFSC, professora honorária do IEA. Agora um pouco da história da professora também, doutora Maria Aparecida, na sequência, mas vamos deixar a professora Ivone contar primeiro? Claro, que tal, Cidinha? Claro. Gosta de ser chamada de Cidinha, que eu sei, né, professora? Me chamam assim. É, isso mesmo. Muito carinhosamente. Com carinho, certamente. Carinho. Professora Ivone, conta pra gente, então, um pouco da sua trajetória maravilhosa, por favor. Olha, eu gostaria de abordar agora o que aconteceu antes de eu iniciar uma carreira acadêmica. Bom. Porque isso sempre falta. Eu já dei muitas entrevistas, tudo, mas esse aspecto nunca ficou bem, como eu posso dizer, com bastante evidência da importância do que aconteceu. A minha família, eu sou filha de um pai que era filho de imigrantes italianos, calabreses, e a minha mãe, ela era uma filha caçula de uma família grande, mas que, infelizmente, perdeu o pai muito antes, bem cedo, quando ela tinha 2 anos, e perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos. Foi criada por uma irmã mais velha, que era recém-casada, e adotou a minha mãe e mais uma irmãzinha, minha tia Amélia, que passaram a ser criadas pela minha tia Dita, que era, como eu disse, recém-casada, muito bem casada, teve uma vida muito longa de conjugal, com filhos e tudo. Então, você pode bem imaginar, naquela época, foi no início do século XX, a família da minha mãe tinha 2 aspectos. Um era uma família campineira, de fazendeiros, ali da região de Campinas, e o outro era um português, que foi o pai dela, João Lopes. E a minha mãe, a família do meu avô, que eu não conheci, mas estava praticamente na miséria, porque houve alguns problemas lá. O meu avô viveu muito, os filhos foram fazer outras coisas, a fazenda degringolou, e com o término da escravidão, a fazenda já era decadente, ficaram lá uns escravos mais velhos que foram morrendo aos poucos, e então meu avô morreu cedo. E do lado do meu pai também não tive avô nem avó. Fui à Itália uma vez para conhecer a terra dele e ver aonde estava o meu avô. Muito bem. Então, era um casal, minha mãe e meu pai, de famílias que não estavam muito bem de vida. Basta dizer o seguinte: o meu tio, casado com a minha tia Dita, ele era funcionário da Estrada de Ferro Paulista. E com isso ele mudava muito de cidade, de vez em quando era transferido para outra cidade. Quando a minha mãe era bem jovem ainda, tinha aí uns seus 16 anos, foi transferido para Campinas. Para Pederneiras, aqui perto. E lá minha mãe conheceu meu pai, Francisco Primerano. E o meu pai era o filho único desse casal de calabreses, mas eles tinham um pequeno hotel. Naquele tempo, esses hotéis eram mantidos praticamente pela visita de viajantes. Como não havia meios de comunicação tão bons como havia hoje, né? Isso era fim da década de 20, os viajantes viajavam pelo estado inteiro, em condições bem difíceis, estradas que não eram nem asfaltadas, vocês podem bem imaginar. Mas aí, tinha ido tudo razoavelmente bem para o meu avô e para a minha avó, mas veio uma crise mundial, que foi a crise de 28, 29,
em que todas as empresas pararam. E não tinha mais viajantes por se hospedando naqueles hotéisinhos do interior. E meu pai estava recém-casado, casou-se com 19 anos, minha mãe tinha 18 anos, e eu já tinha nascido. Então eles resolveram que meu pai deveria vir para São Paulo para poder iniciar uma vida, quem sabe, com algum emprego, em vez de ser um comerciante independente, né, que ele era o dono do hotel, mas ia ser. E aí ele conseguiu arrumar alguns empregos e começou a viver a vida em São Paulo. Tudo indo razoavelmente bem, embora de um padrão de vida economicamente assim modesto, mas com aquela tradição de pessoas que não eram propriamente elas mesmas culturalmente muito modestas, né? Meu pai era um homem muito comunicativo, gostava de música, teatro. Minha mãe também não tinha tido muita escolaridade, mas por ela mesma ela gostava muito de ler, gostava muito de arte. Então, com isso, lá em São Paulo, ele foi conhecendo muita gente e teve uma oferta para ir para o Rio de Janeiro. Olha lá. Então eu fui morar no Rio de Janeiro. E o meu pai e minha mãe, o que eles prezavam mais era a educação dos filhos. Isso é fundamental. E nós fomos morar. Meu pai estava um pouco melhor, porque ele já foi de gerente lá de uma agência, lá de uma empresa paulista. E nos colocou num colégio particular, com bastante sacrifício, mas botou. E aí era o Colégio Melo e Souza. Esse colégio era um colégio de uma família de educadores mesmo. Uma pena que, infelizmente, depois da morte dos primeiros donos, o herdeiro teve um acidente, faleceu, então o colégio desapareceu. Mas era um colégio muito avançado. Eu entrei, estava assim lá pelo 3º ano primário, estava com 10 anos. E ali nesse colégio tinha aula, mesmo no curso primário, de latim, de francês e de inglês, além das matérias normais. Era puxado, então, né? Era puxado, mas não era feito tudo de uma maneira muito natural. Você entende? Que a nossa professores de línguas eram nativos, muito dedicados, todos eles. Aliás, foi uma época muito dramática, porque a época isso aconteceu em 1940, início da década de 40. E vocês sabem que nessa época houve muita perseguição na Europa, por judeus principalmente. Meu colégio era cheio de alunos judeus e professores também fugidos das ditaduras. Meu professor de latim era um latinista de uma família muito boa em Portugal, mas que teve que fugir do regime Salazar. E assim por diante. Então, aquele ambiente era um ambiente culturalmente muito rico. E eu fui criada nesse ambiente, morando em Copacabana. Eu sempre conto, meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar uma boa alimentação. Isso era primordial para que nós tivéssemos saúde. Sim. E, em segundo lugar, educação. Então eu comecei a aprender essas coisas de inglês, fazer valorização da educação desde muito cedo. A base sempre é importante, para que depois se desenvolva tão bem quanto quanto se desenvolveu. Por isso é que eu tive essa oportunidade, falei, eu nunca falo disso. Quis falar agora, por favor, porque é muito importante, mesmo para as famílias que ainda têm problemas econômicos ainda hoje, qualquer sacrifício feito para a educação dos filhos é muito valioso. Bom, então completando a descrição da minha família, somos 3 irmãs. Eu sou a mais velha. Depois tem uma que chamava Doraci e a outra chamava Zoraide. A Zoraide foi uma gravidez um pouco mais tardia da minha mãe, porque eu já tinha 7 anos, minha irmã já tinha 5, quando meu pai, como um bom italiano, queria um filho maschio. Só que não, né? Não. Mas não deu um filho maschio, veio outra menina. Tudo bem. Mas teve todas as condições também de boa educação. E nós vivemos ali no Rio de Janeiro um bom período. Eu tinha tanta consciência de como era importante ter uma educação
que permitisse que eu tivesse independência econômica e eventualmente pudesse até ser um amparo de família também economicamente. Isso era uma coisa muito quente, porque eu via o meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando em casa muito, costurando, fazendo coisas para fora e ao mesmo tempo não descuidando de que nós tivéssemos uma boa educação. Então eu quero contar isso como um exemplo de que investir em educação, tanto o governo como as famílias, é um investimento maior que se pode fazer. Não é um gasto, né? É um investimento Exatamente. necessário para que as futuras gerações tenham toda essa base, todo o ensino necessário para se desenvolverem na vida. Exatamente. Então, eu fui a primeira que terminei o curso fundamental, e tinha que decidir o que eu ia fazer dali para diante, né? Mas aí é Fundamental 2, eu tinha tido aqueles professores maravilhosos, inclusive, veja só, no meu colégio, esses diretores da minha escola, os principais que orientavam mesmo a educação, eles eram esperantistas. Não sei se vocês sabem o que é o Esperanto, mas foi um movimento maravilhoso que existiu no mundo para criar uma língua única, fácil de ser aprendida, principalmente isso. Uma língua que fosse fácil das pessoas aprenderem e que servisse de comunicação entre os povos. Então, naquele sentido de você ter uma população mundial solidária, presente, sabendo o que está se passando em todo o mundo através da comunicação pela linguagem. A linguagem não é à toa, né? Era realmente algo que pensava-se em fazer para unir mais as pessoas. Exatamente. Né? E se nós pensarmos bem, um dos fatores que nos distingue dos animais menos evoluídos é a linguagem, um fator importantíssimo. A comunicação é essencial. E isso daí eu acho que você, como nós aqui nesse ambiente de jornalistas e comunicadores, sabem muito bem e acreditam na missão extraordinariamente importante, que é a missão da comunicação. Então, veja bem, mas com esse ambiente aí de gostar de línguas, francês, inglês, latim, professor de história maravilhoso, professor de filosofia extraordinário, o que é que você acha que eu gostaria de fazer? Letras clássicas. Eu ia falar isso. Não é? Como caiu nas ciências, então. Como é que caiu nas ciências? Então, até o meu professor de matemática, do fundamental, ele era uma pessoa muito dedicada. Eu sabia que ele era dedicado. Tão dedicado que ele nos chamou um a um e fez um diagnóstico do que ele achava que nós devíamos fazer quando terminasse o Fundamental 2, que naquele tempo chamava curso ginasial. Então, naquela época, nós tínhamos duas opções, um curso científico e um curso clássico. E ele me diagnosticou como sendo que eu deveria ir para o curso científico. Verdade, mesmo com a sua base toda clássica. Pois é, você vê. Pois ele devia ser... Teve o feeling na hora. Eu não era uma aluna muito boa de matemática, não. Não é? Eu acho que ele viu pelo jeito, eu não sei como que ele diagnosticou isso. Mas, enfim... Eu virei para ele e falei, professor, o senhor está enganado. Eu gosto de música, toco piano, nós tivemos também educação musical, não na escola particular. E eu gosto muito de ler e quero escrever para que os outros leiam o que eu escrevo, acho poesia uma coisa extraordinária, então eu vou fazer o curso clássico. Ele falou, você que escolhe, mas a sua vocação mesmo é para o curso científico. Quando... No curso clássico tinha um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de química. E um pouco mais de biologia até, naquele tempo. Eu gostei muito de química. Para ser franca, era uma coisa assim que me encantou. Estudar substâncias, a variedade, a transformação das substâncias, não só no meio mineral, mas no meio biológico. Né? Nós somos cada pessoa é um laboratório que está acontecendo mil coisas nos organismos. Então, e além do mais, um grande potencial para empregabilidade, porque química está em tudo. Qualquer coisa de indústria que tenha, você vai ter. E eu me convenci de que isso também era importante, né? Que eu seguisse uma carreira. Comecei a pensar nisso no curso científico, no curso clássico. Você lembrou do professor também na época, né? Devia ser a influência deles também. Mas o curso clássico, comecei a me pensar, meu Deus,
se eu me tornar uma latinista, ou especialista em grego, ou em qualquer outra língua, como que eu vou me sustentar? Eu não deixo de valorizar. Eu acho que realmente a área de humanas é essencial para a sociedade. Mas, naquele momento, eu vendo meu pai lutando tanto para nos manter, não é? Minha mãe também se esforçando tanto, eu falei, olha, eu gostei mesmo de química. Aí comprei uns 3 livros da coleção, uma coleção que eu acho que ainda existe, FTD. FTD. Um de física, um de química e um de matemática. E minha mãe me arrumou uma escrivaninhazinha, botou no quarto, que no nosso apartamento tinha um quartinho de empregada, que nós nunca usávamos, mas que era mais um depósito. Um escritório. Né? E ficou o meu escritório. Tá. E o meu pai ficava muito preocupado. Será que essa menina não vai ficar doente? Ela não faz outra coisa, você não fica estudar, não vai numa praia, não faz nada, não sai com ninguém. Mas eu queria passar no vestibular. Mas terminou o clássico? Terminei. E curti muito. Tá. Eu gosto muito das coisas que aprendi. Pensei que já tinha saído do clássico e já ido para do científico. Não fui nem fazer cursinho. Só fui estudar, porque eu acreditava que tinha que estudar. E eu usei um método que eu não sei se eu devo recomendar muito. Mas quando chegava uma parte mais complicada, eu pulava. E passava para uma outra coisa que eu aprendi. Mas tudo bem, aí tem que deixar para olhar depois. Porque eu tinha que terminar aqueles 3 volumes, né, de cada um daqueles livros. Fiz isso. Quando chegou na hora do vestibular, afortunadamente, deu tudo certo. E lá no Rio tinha escola de engenharia, tinha escola nacional de química, ainda não. E tinha essas escolas mais profissionais mesmo. E eu aí já aprendi que na Faculdade de Filosofia, que era fundada há muito menos tempo, na década de 30, era um curso que era para a formação de professores, para educação e para pesquisa. Então eu falei, olha, bacana esse negócio de pesquisa, eu vou entrar nessa faculdade. E entrei no curso de Química, na Faculdade de Filosofia, que ficava perto da Cinelândia. Lá no Rio. O local da Cinelândia é um lugar onde fermenta mais coisas, ou pelo menos fermentava naquele tempo. Hoje em dia eu não sei mais o que. Também. Não sei bem o que fermenta lá. Mas naquele tempo era um ambiente muito rico. Sim. Você está olhando a Cinelândia, você tem lá a catedral, no fundo, tem bibliotecas, Biblioteca Nacional, tem todos aqueles cinemas, que naquele tempo o cinema era realmente uma coisa artística. E os teatros. Então, tudo se concentrava ali. Tudo se concentrava ali. A Faculdade Nacional de Filosofia ocupava um prédio que tinha sido do consulado da Itália. Então, era um prédio muito, muito simpático até, mas cada andar era um curso. Né? Meu curso de Química era 2º andar, depois vinha curso de Pedagogia, depois o curso de Física, a Matemática e a Filosofia, lá em cima. Então, já entrou na Química aí. Só de andar no elevador, você um dia estava com um filósofo, outro dia você estava com... Uma variedade de pessoas. Uma variedade, inclusive variedade de você fazer contactos humanos. Conhecer pessoas de várias áreas que estão estudando com muito entusiasmo, com professores líderes naquele tempo muito especiais. Essa década de 40 foi uma década... quer dizer, eu não entrei em 40, eu entrei quase 50, né? Mas foi uma época muito rica, porque a situação global era muito complicada. E eu acho que quando o ambiente está complicado, fermentam as melhores ideias. E as pessoas porque aperta, né? Dizem que quando aperta o cerco, a gente tem que achar um jeito de sair dali, né? Tanto sob o ponto de vista material, como sob o ponto de vista filosófico, intelectual, né? Ideias. Então, aquele pessoal que frequentava ali, que eram os professores, eram os grandes poetas, os grandes escritores da parte de línguas, eram os filósofos de fronteira e tudo mais. Tanto é que meu pai tinha um amigo muito conservador que perguntou para ele, e a sua filha conseguiu passar no vestibular? Ah, passou sim. E ela está contente? Muito. Em que escola que ela entrou? Ele entrou na Faculdade Nacional de Filosofia. E o senhor deixou? Por quê? Porque aquilo é um antro de comunistas. Quer dizer, todo lugar, a meu ver, que concentra grandes culturas,
Tem que ser de esquerda, não digo que sejam de uma esquerda violenta, de uma esquerda que vai fazer luta armada, nada disso. Mas as ideias fermentam ali mesmo, né? Então, eu tive essa grande chance e, mesmo participando modestamente, enfim, eu não me considero assim uma aluna tão excepcional, mas eu tive muito bons contatos com excelentes professores que eram líderes da área. Então, posso dizer que isso foi muito importante para mim. Por outro lado, foi importante para as minhas irmãs também. Olha, as duas foram fazer física. Então quer dizer a família de cientistas. Então virou uma família de cientistas. As minhas duas irmãs fizeram o curso de física numa faculdade lá no Rio. Não fizeram na filosofia, fizeram numa escola, numa faculdade particular. Mas quando elas estavam começando esses cursos, elas vieram para São Carlos, que a essa altura eu já estava em São Carlos. Né? Vou pular. Já estava? Já estou chegando em São Carlos. Nossa. E aqui o Sérgio, meu marido, tinha convidado um professor argentino chamado José Balseiro para dar uma palestra. E o José Balseiro, o que ele estava fazendo? Ele estava construindo um centro que chamava-se Centro Atômico de Bariloche, que era só para formar especialistas da área mais moderna que tinha na época, né? Física nuclear, física de partículas, que até hoje são de fronteira e tem muita pesquisa ainda nisso tudo. E eles tinham feito o seguinte arranjo. Eles não queriam dar os 2 primeiros anos do curso. Para a gente ir para lá, tinha que ter feito já os 2 primeiros anos. Lá? Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Curso superior, entendi. Em física, em qualquer universidade. E os que quisessem se especializar mesmo nessa área, poderiam receber bolsa completa, com alimentação, casa, comida, tudo, em São Carlos e Bariloche. Já estou entendendo o que aconteceu. Está entendendo o que aconteceu? E São Carlos e Bariloche, vocês sabem, é um lugar lindo, turístico, que a pessoa pode fazer esqui, pode fazer muita coisa interessante. E tem lá, até hoje existe esse instituto, se não me engano tem até o nome dele, Balseiro. E ele deu esse seminário lá em São Carlos, em julho, quando as minhas irmãs estavam passando férias comigo, e ali assistiram o seminário, se empolgaram. O Sérgio empolgou-as também, né? E a minha mãe ficou sozinha no Rio de Janeiro, sem nenhuma das 3 filhas. Ou seja, tchau, mamãe. Não é verdade? E aí foram para lá, terminaram o curso, se casaram com físicos argentinos. Então ficaram 3 irmãs casadas com 3 filhos, 3 esposos físicos. Físicos, ou seja, não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Não. Então todos nós 3 fizemos uma carreira, cada uma com a sua oportunidade que vai surgindo na vida. A vida, de vez em quando, abre umas portas, fecha outras, mas nunca elas desanimaram de nada. Então, a minha irmã Zoraide, ela e o Carlos Arguello, que é um físico, ambos já estão falecidos, mas foram físicos muito bons. Ele se dedicou, no fim da vida, à educação popular, digamos assim, inclusive fazendo certos programas para levar conhecimento para as aldeias indígenas, lá no meio da floresta. E a minha irmã se dedicou à física de estado sólido, que hoje em dia chama física da matéria condensada. Trabalhou, se doutorou com um físico brasileiro muito importante, Sérgio Porto, que foi um dos fundadores da física da Unicamp. Então, a Zoraide e o Carlos foram docentes da Unicamp. O Carlos foi, inclusive, diretor do Instituto de Física da Unicamp, que chama-se Instituto Gleb Vatagen, em homenagem a um físico que fundou o Instituto de Física da USP. Né? E a Ivone? E a Ivone casou-se também com um outro argentino que encontrou lá em Bariloche. E fizeram inicialmente umas tentativas de fazer carreira em física nuclear, mas
tem problemas que não é agora Não era o momento. de descrever, de momento, mas ela tomou uma decisão fundamental para a vida dela e de toda a família. Ela resolveu abandonar a física nuclear, continuou casada com o marido, mas ele fizesse o que ele quisesse e ela foi fazer física médica. Se especializou em radioterapia. Então ela começou, já uma mulher que já devia estar no meio da carreira, se não fosse uma série de intempéries que aconteceram, ela foi como estagiária num grande hospital que fica em Manhattan, Sloan Kettering Medical Hospital, que se dedica principalmente ao tratamento de câncer. E, portanto, por isso é que ela entrou em radioterapia. Se uniu com a Sociedade Americana de Física Médica, se tornou uma líder dentro dessa sociedade, inclusive recebeu o título de Fellow. E, como ela falava espanhol muito bem, e português, naturalmente, falava francês também, mas principalmente por causa do espanhol e do português, dentro da Sociedade Americana de Física Médica, ela se tornou uma espécie de, como é que eu posso dizer, professora ambulante, não bem ambulante, itinerante. Itinerante. E melhor, né, do que ambulante. Melhor. Itinerante, que foi dar cursos de radioterapia em vários hospitais da América Latina, inclusive Cuba. Entendi. Então ela fez uma carreira brilhante, faz já uns 4, 5 anos está aposentada, mas com isso ela conseguiu educar... Você está falando de quem? De Doraci. Doraci. Eu perguntei da Ivone, eu perguntei dela, está contando a Doraci, tudo bem. A Doraci, agora entendi. Dentro do contrato que ela tinha lá no Sloan Kettering, ela tinha o direito do pagamento das taxas educacionais de nível superior para todos os 5 filhos que ela teve. 5. Olha lá. Se você pensar isso, o que é em termos de algumas centenas de milhares de dólares para cada estudo, né? Todos os filhos se formaram, estudaram, têm suas carreiras. A base foi fundamental para todas vocês, fundamental. Não? Porque olha só, né? Depois da trajetória. Pois é. Mas vamos chegar no seu caso? Bom, o meu caso ficou muito mais tranquilo, digamos assim. Porque... Sei não, olha só que bela homenagem. Pois é. Nada de tranquilo, não, foi eu bem sempre agradeço. Ativo. Eu agradeço muito as minhas homenagens aí, porque eu vim para São Carlos e eu tinha tido um professor muito bom no Rio de Janeiro, no meu curso de Química. Aliás, eu fiz o curso de Física numa escola, simultaneamente. Simultaneamente não, parcialmente simultâneo. Eu fiz o curso de Química. Quando eu terminei o curso, estava passando para o 3º ano do curso de Química, eu me dei conta de que eu gostaria de... Eu e o Sérgio, não sozinha, eu já namorava ele. Nos demos conta de que deveríamos fazer um curso de Física também, mesmo que não fosse aquele curso formidável que tinha lá na Faculdade de Filosofia. Casal que se dava bem em tudo, não? E aí fomos fazer esse curso de Física. Tanto eu como ele tiramos o bacharelado em Química e o bacharelado em Física. E o Sérgio também, fizemos a licenciatura. Porque naquele tempo, eu acho ainda que é um bom modelo, mas hoje em dia ninguém adota. Você terminava o bacharelado em qualquer disciplina, Física, Química, Matemática, o que fosse, e depois... tinha um curso de 1 ano, onde você ia aprender história da educação, psicologia educacional, Para a licenciatura. Para a licenciatura. Passou nesse curso, aí você tinha os 2. Sim. Mas ficava com uma formação boa da disciplina que você ia ser professor. O que hoje em dia não é bem assim, eu acho. Não tem como melhorar. Alguns saudosismos, né, da época do estudo diferente que tinha, assim, mas então realmente... nós fizemos assim. É interessante. Aí, estávamos lá no Rio, casamos, tive meu primeiro filho, meu marido teve chance, por causa de uma herança da avó, comprar um apartamento, compramos um apartamento em Ipanema. Tudo no Rio, nada de São Carlos ainda. Nada de São Carlos ainda. Até que a vida é cheia de coisas que são muito fortuitas, né? Muito do acaso. Comigo, pelo menos, quase que a minha vida inteira cheia de acaso. Aí
estava meu pai, que era um empreendedor nato. Ele queria sempre fazer coisas diferentes. Ele tentou fazer inúmeras coisas diferentes. Não ficou rico, mas teve chance de conhecer muita gente. Isso que é importante. E uma das coisas importantes que ele foi fazer, ele tinha que conversar com o reitor da USP. Então, lá foi ele, veio do Rio para São Paulo, marcou uma entrevista com o reitor. No dia da entrevista, ficou lá na antessala do gabinete. E quem é que estava exatamente ali também esperando para ter uma entrevista com o reitor? O professor Teodureto Souto, que estava montando a Escola de Engenharia de São Carlos. Não diga. Pois é. Aí o meu pai, muito falador... Outro acaso? Esse foi o primeiro acaso, né? Um dos acasos. Então, nesse acaso aí, o meu pai, muito falador, já começou, puxa, temos que começou a conversar com o Teodureto. Então o senhor está abrindo uma nova escola de engenharia lá em São Carlos? E está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo certo. Mas não tem nenhum problema. Tem só um. Não conseguimos arrumar um professor de física. Pronto, o problema está resolvido. Mas foi isso que ele falou mesmo. Porque ele era muito coruja da gente, né? Meu genro e minha filha, eles se formaram já faz uns 2 anos. Imagine, recém-formados, né? 2 anos, não é nada. Naquele tempo nem tinha mestrado, nem doutorado, nem nada disso quase. E eles foram muito bons alunos, trabalham com o professor Costa Ribeiro, que é um físico conhecido. E, se o senhor quiser, a gente põe o contato, não sei o quê. Aí foi para o Rio. No domingo, apareceu lá para fazer uma visita no nosso apartamento. Tenho aqui uma proposta, não sei se vai agradar a vocês, mas eu acho que é uma boa proposta. Sabia onde ficava São Carlos, então, na época? Não. Não sabia. Sabia onde ficava São Carlos? Não tinha a menor ideia. Uma vaga ideia. Não tínhamos uma ideia que era lá pela região norte de São Paulo. Né? E aí, conversa, o meu pai ofereceu e disse que as condições de trabalho que esse professor Souto queria é que ele não queria que a escola de engenharia fosse uma escola comum, que só forma engenheiro prático para sair trabalhando, que ele queria que fosse uma escola onde se fizesse pesquisa. Aí o Sérgio já ficou mais interessado, eu também. Então, nós entramos em contato com o professor Teodureto Souto. O Costa Ribeiro fez uma lindíssima carta de apresentação para nós. Imagina. O professor de Físico-Química, que tinha até me convidado para ficar como auxiliar de ensino, oficialmente, eu tenho até a nomeação até hoje. Lá no Rio. Mas não foi isso que aconteceu. Não, aconteceu. Eu dei aula lá. Durante aquele tempinho. Mas logo depois veio pra cá. Inclusive, eu tinha um incentivo enorme, porque era uma nomeação honorífica, porém sem proventos. Isso está lá escrito, com todas as letras, no meu contrato de nomeação. Mas eu fiquei tão contente quando ele me convidou a participar da educação, da parte de físico-química, que para mim foi uma grande satisfação. Nem me incomodei que não tinha proventos. Está vendo como é que era? Até aquele tempo era mesmo assim, o pessoal estava muito entusiasmado pela ciência, porque o mundo estava numa convulsão tremenda com a bomba atômica e tudo isso. Estava efervescendo, né? Estava realmente fervendo a ciência naquele tempo. E com isso, então, essas cartas de recomendação, o Sérgio veio, visitou a cidade, achou o pessoal simpático, já alugou um sobrado ali na Praça da 15. Olá! E eu e ele viemos para cá e fomos nomeados professores, ele como professor catedrático, porque isso foi antes da reforma universitária, e eu como assistente do catedrático, com salários de tempo integral, numa universidade que era considerada a melhor universidade do Brasil. O que mais você podia querer? Pronto, vieram para cá, família toda. Viemos com muita disposição, com muita vontade da família. Aí eu vim grávida, inclusive, da minha segunda filha. Ela nasceu em julho, nós chegamos aqui em fevereiro, eu já estava grávida, ela nasceu em julho. E foi exatamente em julho que, de fato, saiu a minha nomeação. Que coisa. Para você ver, né? Naquela época, talvez não fosse tão difícil, então, para as mulheres? Ou era? Eu acho que as mulheres não se interessavam muito também.
principalmente por essas carreiras da área de exatas. Quantas mulheres tinham naquela época aqui? Olha, na minha turma de Química, mas era uma turma muito pequena, da Faculdade de Filosofia, era meio a meio praticamente. Tá. Agora, na Escola Nacional de Química, que formava engenheiros químicos, tinha muito pouca mulher. E aqui em São Carlos? Aqui era a demanda? Aqui em São Carlos, a turma era muito pequena. Nós chegamos aqui, pegamos a turma iniciante, a primeira turma estava no 3º ano quando nós chegamos. E quantas mulheres Não tinha? tinha mulher nenhuma, tinha, praticamente. Né? Tinha uma filha do Dr. Souto, que era aluna, que tinha começado o curso de engenharia há uns tempos atrás, e que depois, quando o pai veio para cá, ela resolveu continuar. E ela se tornou uma excelente engenheira, trabalhando numa empresa muito importante aí de São Paulo, que agora eu não lembro o nome. Mas ela realmente se formou e teve carreira como na engenharia. Vou te fazer uma pergunta. Faça lá. Teve discriminação naquela época? Bom, eles estavam precisando tanto de professor que eu acho que nem passava pela cabeça deles mandar uma embora. Então, até não teve discriminação. Podiam ter contratado só o Sérgio, né? E eu viria de reboque, como a maioria das mulheres acompanhando o marido, né? Mas não, me convidaram também. Então eu não posso dizer que... já tinha uma abertura. Já tinha uma abertura. USP, né, professora? Parecida querendo conversar, está querendo falar um pouquinho. Pode falar, fica à vontade. Eu acho que naquele período era o período que os problemas eram invisíveis. Quer dizer, certo? É verdade. Quer dizer, a gente nem considerava que havia problema. Pois é. Depois da competição, mais tarde, é que teve que comer. Bom, aí é diferente. Mas eu propriamente, você sabe, eu como gostei muito desse negócio lá do professor Elisiário Távora, no Rio, que era professor de cristalografia. Aliás, ele era assim, mineralogia e cristalografia, porque na Faculdade de Filosofia, como eu já disse, era tudo junto. Então tinha um curso chamado História Natural, que era o curso das áreas biológicas. Mas na área biológica mesmo, da História Natural, entra a parte de mineralogia. E esse professor tinha acabado de se doutorar no MIT com um grande cristalógrafo, o Martin Berger. Então, ele chegou muito entusiasmado, deu cursos muito entusiasmados. Então, está vendo aí, já passando a hora. Né? Então, vou dizer... o Júnior já me colocando, me alertando então, lá. Em outras palavras, eu acho que eu não tive problemas, porque eu fui para fazer a minha formação mesmo em cristalografia num dos melhores centros de cristalografia que havia nos Estados Unidos. Voltei, não tinha cristalógrafos no Brasil por difração de raio-x. E essa era uma área muito importante para os químicos, para os físicos. Então eu comecei a fazer... abrindo a oportunidade. E comecei a fazer contato com todos eles, em todas as áreas, e fui muito bem recebida, porque eles tinham problemas que não podiam resolver, e eu passei a resolver os problemas em colaboração, a sair publicação e tal, e tive com isso contato com os maiores químicos da época, e físicos também. Físico, tinha um que era lá do CBPF, o Jacques Danon, tinha o Otto Gottlieb, que era um químico maravilhoso, que foi quem iniciou a química de produtos naturais no Brasil, tinha o Ernesto Gisbrecht, que era um professor alemão, ou descendente de alemão, que era um grande químico de química inorgânica, e assim, Simão Matias, que era uma pessoa de muita competência, também em físico-química. Mas no final, qual foi a sua especialização? O que você gostava mais dessa área? Eu gostava, porque o que é que você faz com cristalografia? De difração de raio-x, com difração de raio-x, você descobre como que são os átomos e as moléculas distribuídas dentro de um sólido. E isso é muito importante para todas essas áreas, porque as propriedades dependem da estrutura molecular. A estrutura molecular, você pode ter ideias sobre ela. Hoje em dia não é tanto, porque a ciência evoluiu. Mas naquele tempo você podia ter ideias mais ou menos qualitativas, não quantitativas. E com a cristalografia você pode ter a ideia quantitativa, medindo as coisas a nível de 10 a menos 10 do metro. E essa é a sua paixão. E então eu achei aquilo fantástico. E realmente comecei a me dedicar só a isso, formação de recursos humanos, peguei tudo que era candidato para mestrado, doutorado, que se instalou, né? Formei uma porção deles, se espalharam pelo Brasil inteiro, fundei a faculdade,
a Sociedade Brasileira de Cristalografia, que sobrevive até hoje. Uau. Então, fiz contato com a União Internacional de Cristalografia, com centros do exterior, porque eu sempre achei que a coisa está acontecendo mesmo lá fora. Você não pode ficar aqui fingindo que sabe tudo, porque você não sabe. Tem que ver lá e trazer para cá. Então, cada 4 anos, eu e meu marido saímos para passar praticamente um ano fora. E com isso trazer as novidades. E trazer as novidades todas, né? Então isso daí me deixou muito ocupada o tempo todo, interessada, com uma família muito amorosa que nós tivemos. Todas as nossas viagens nós levávamos todos os nossos filhos. Eles aproveitaram, eu acredito também, com dessas certeza, viagens. Não? Então acho que é por isso que eu digo que eu não tive propriamente, eu fui muito. Por exemplo, eu recebi todos os prêmios que os químicos podem receber. Eu recebi o prêmio Simão Matias, eu recebi o prêmio Hauptmann, não sei lá o quê, recebi um outro prêmio da IUPAC. O que mais que eu posso querer? Então, todos eles foram maravilhosamente, me receberam com um monte de trabalho para eu fazer. Mas que para mim era ótimo. Mas ainda está aqui na USP, como professora sênior. Ainda se encontra aqui na USP, você? Eu sou viciada em USP, né? Eu acho acho que até hoje eu tenho uma salinha, ainda tenho. Eu espero que vai ser o meu último aluno de mestrado, que vai terminar agora dezembro, janeiro, mais tarde. Você tem um aluno do mestrado ainda, viu? Está indo muito bem ele, graças a Deus. A professora dele, quem é? Não, mas ele é ótimo. Eu tive muito bons alunos. Eu sempre digo, os melhores trabalhos que eu fiz foi porque eu tinha um aluno muito bom que os caras puxavam o assunto. Aprende com eles, né? Não é? E eu são vou junto. Né? Eu vou de reboque com eles. Eles querem saber. E você está lá para contar, então. Exatamente. Como facilita? Então, por isso é que eu fiz questão de começar com os meus pais. Porque eu acho que, hoje em dia, o maior problema que a gente tem, eu não digo que seja definitivo, mas é um grande problema no Brasil, é a educação. Então, todo o esforço tem que ser focalizado para isso. Educação desde o nível de educação infantil até chegar na educação superior. E isso daí, infelizmente, muitas vezes, quando a situação complica no Brasil, é onde eles cortam as verbas, né? Então, que é Ainda bem que a gente está aqui conversando sobre isso e deixando esse alerta aqui gravado para que todos possam assistir depois e ouvir sua trajetória tão linda. E tomarem posição, cada vez que souber que cortou a verba do CNPq, que cortou a verba do MCTI, que está querendo cortar a verba da FAPESP, que isso daí para mim é o maior perigo. Já foi feita a tentativa, não deu certo. Graças a Deus, né? E graças ao fato de que os nossos pesquisadores imediatamente protestaram. Então eu acho que é isso que a povo tem que aprender, que a educação é fundamental, lutar por uma boa educação para seus filhos e de um modo geral, melhorar as condições educacionais até dentro das cidades. Mesmo da cidade pequena, tenha lá uma boa biblioteca, tenha um bom programa educacional de divulgação científica, como nós temos aqui o CDCC, por exemplo, né? Que é um marco para mim, a existência do Também CDCC. Sou muito fã do CDCC. Não é? Muito. Eu acho, o Schill dedicou a vida a isso, e eu vejo que os que estão lá agora são muito ativos também. Sim. E agora a última coisa que eles estão terminando, eles fizeram um observatório nacional, e agora estão fazendo um planetário. Não é um planetário gigante, mas é um planetário em que muita criança vai poder... Mas imagina só a alegria da criançada entrando no planetário que nunca viu. Pois é. E entendendo melhor exatamente o que existe além, né? Exatamente. Do que vê no dia a dia. Exatamente. Então é isso, só que se você quer, a minha mensagem é essa. Todo o esforço para melhorar a educação desse nosso povo. Que aí nós vamos deixar de ser vítimas de fake news, de políticos desonestos, que talvez a gente consiga identificar, né? E aprender que é dentro da democracia que nós temos que melhorar a situação do país. Não com golpe de Estado. Pode aplaudir, gente. Hein, Júlia? Vamos aplaudir, Júlia? Muito bem. Muito bem para vocês também que ficaram pacientemente me ouvindo. Imagina, essa trajetória a gente tem que ouvir. Eu acho que
é isso que conta quando a gente vem conversar com alguém aqui que tem uma história tão rica quanto a sua. Pois é, eu considero. E que leva para as novas gerações, né, esse aprendizado. Mas tem que existe um momento para cada coisa. Né? E que e sempre tem uma raiz. Sim. De como que as pessoas evoluíram. Sim. Qual foi a raiz? Se você está no meio ruim, é uma raiz ruim que vai gerar essa classe de gente desonesta e tudo mais, que cada vez domina mais o país. E se for uma gente boa, vai gerar gente como eu, pelo menos que não sou nenhuma santa, mas que procura exercer. Mas está firme aqui com a gente, sendo homenageada ainda. Isso que interessa. Tá bom, muito obrigada. Imagina, eu é que agradeço, mas calma, a gente ainda vai começar mais um pouquinho, pode deixar. A gente fica até emocionada, né, de conversar com ela, mas a gente vai ter outra trajetória também tão rica para a gente conversar a respeito, que é da professora doutora Maria Aparecida, que eu sei que gosta de ser chamada de Cidinha, que a gente tinha falado anteriormente. É verdade ou é mentira? Ou é mentira? Porque daí eu vou chamar de Cidinha e eu não quero ser inconveniente. Sim, eu gosto. Gosta? Por gentileza, professora. Claro. A gente está ansioso também, muito ansiosos, vamos dizer assim, em ouvi-la também. A sua trajetória. Eu primeiro quero agradecer, Cláudia, por essa oportunidade, por essa conversa e por encontrar a professora Ivone, e uma delícia ouvi-la. E fiquei pensando aqui que uma coisa importante, eu acho, dos nossos depoimentos é que, de fato, as coisas estavam começando a acontecer, entendeu? Quer dizer, foram trabalhos de pioneiros. Quer dizer, a professora Ivone veio para cá quando foi criada a faculdade, a Escola de Engenharia de São Carlos, certo? Assim como ela e o professor Sérgio, outros professores, por exemplo, o professor Leubel, que foi meu orientador de mestrado, também veio nessa época. Vocês devem ter vindo mais ou menos no mesmo ano. Foi uma grande amizade, foi realmente uma pessoa que me enriqueceu muito a nossa vida, o contato com o Leubel. Pois é, maravilhoso. Ele era uma pessoa especial. E de fato, essa é uma coisa que eu acho que a gente gostaria de passar nessa conversa, certo? Quer dizer, eu vim alguns anos depois, mas mesmo assim também, durante o meu relato, você vai ver que muitas vezes foi a primeira vez que, quer dizer, porque as coisas estavam acontecendo, certo? Exatamente. Que sorte de vocês, né? Porque é bacana pegar, assim. Em geral, sorte, né? Às vezes a gente bate a cabeça na parede também. Mas faz parte do, né? Claro. Faz parte de todo o caminho. Faz parte. Então, voltando para o começo, né? Eu sou matemática de formação. Eu sou professora aposentada do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, aqui de São Carlos. E desde 2019, com muita honra, eu sou professora emérita do Instituto e continuo lá, como a professora Ivone. Fico lá, estou lá também, certo? E a gente continua trabalhando. Mas então, o começo dessa trajetória foi em Lins. Eu nasci em Lins, a noroeste do estado de São Paulo, há quase 77 anos atrás. E tem aquele fato que eu, assim como a professora Ivone, gostava de estudar, certo? Primeiro, eu gostava de estudar. E segundo, que as escolas públicas naquela época eram boas. As escolas públicas eram de boa qualidade. Né? Então, eu sempre tive a sorte de estudar em boas escolas públicas. Só que elas eram acessíveis para uma porcentagem muito pequena dos jovens. Esse era o problema, certo? Quer dizer, naquelas décadas de 40, 50, até 60, uma porcentagem muito pequena dos jovens de 7 a 14 anos é que conseguiam entrar para fazer o ensino fundamental 2, o ginásio, por exemplo. Provavelmente a professora Ivone também teve que fazer, eu tive que fazer um vestibular para entrar no ensino fundamental 2. Quer dizer, a gente teve que estudar bastante para conseguir uma vaga, porque eram poucas. Né? Mas, enfim, os professores eram muito bons numa época em que os professores eram mais valorizados, os salários eram adequados. Desculpa. Fica à vontade.
Mas você já gostava de matemática naquela época? Então, porque é uma coisa eu meio gostava. ponto de interrogação para todo mundo. Não, assim. eu gostava de estudar, gostava de tudo. E aí aconteceu um fato, o acaso, que eu arrumei meu primeiro aluno particular quando eu tinha 12 anos. E ele tinha 7. Ele era um descendente de japoneses que tinha crescido até os 7 anos no sítio e foi para a cidade exatamente para entrar para a escola. E ele mal sabia falar português. E ele foi meu primeiro aluno. E foi o começo. Aí, daqui a pouquinho, essas aulas que inicialmente eram gerais passaram a ser de matemática. E eu tinha, às vezes, turmas até grandes de alunos particulares de matemática. Eu fui ficando boa em matemática, claro. Treinando tanto, né? Ensinando tanto. Pois é. E, enfim, mas as perspectivas para uma mocinha no final, meados da década de 60, quando eu estava terminando o ensino médio, certo? Eram poucas, né? Eu queria fazer ou letras, porque na minha cidade havia uma faculdade de letras, ou matemática, mas onde, né? Então, naquela época, havia o curso de matemática da USP de São Paulo, e já havia o de Rio Claro, a graduação em matemática de Rio Claro. Eu descobri outro dia que tinha também Presidente Prudente. E só. E a única universidade do estado de São Paulo era a USP, não havia outras. Certo? E aí? Elas estavam começando a serem pensadas, e eu acho que tanto a Unicamp quanto a Federal de São Carlos foram criadas mais ou menos nesse final da década de 60, começo da década de 70. Bom, então, enfim, aí uma amiga minha veio me dizer, lá em Lins, que ela ia fazer o vestibular em Araraquara, porque ia começar, seria a primeira turma do curso de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Eu falei, também vou, vamos. Né? E aí a gente foi. E a quantidade de mulheres naquela época, nessa área da matemática, eram muitas Então, eu também? acho que na minha turma eram uns 40%, eu acho. Mas a coisa está ficando feia, viu? A coisa está piorando, no certo sentido, eu já conto. Tá bom. Então nós fizemos porque já no vestibular eu conheci o José Gaspar Ruas Filho, que é meu marido. Então foi continuamos esses juntos, acasos que dão muito certo, né? Deu muito certo. Isso aí. Enfim, então esse período de graduação foi muito, muito intenso, porque foi exatamente um período intenso para o mundo. Né? Aqui no Brasil a gente tinha a ditadura militar, numa das épocas mais difíceis. Sim. Mas, como a professora Ivone disse, esses momentos de dificuldade, sejam de política, etc., eles promovem também o desenvolvimento das artes, por exemplo. Sem dúvida. Então, foi um período intenso, tanto para quem queria lutar contra a ditadura, por exemplo, né? Quer dizer, lá em Araraquara, muito mais do que aqui. Porque aqui tinha uma faculdade de engenharia, lá em Araraquara tinha ciências sociais, tinha letras, tinha pedagogia, e tinha um curso de matemática começando. Então, era um antro de comunistas lá. na minha original. Bom, enfim, foi um período muito interessante. Para você ver como era começo, bom, já disse que eu era da primeira turma do curso de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, que hoje faz parte da Unesp. Em 1969, eu fui participar do Colóquio Brasileiro de Matemática, que é hoje em dia o maior evento de toda a comunidade matemática brasileira, que acontecia naquela época em Poços de Caldas. Hoje ele acontece no Rio, no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E nesse ano de 1969, em julho de 1969, eu estava no 3º ano da faculdade, foi o ano que o homem foi à Lua pela primeira vez, né? Exatamente em julho. Mas foi fundada a Sociedade Brasileira de Matemática, lá naquele colóquio. Ou seja, em 1969,
a matemática brasileira não tinha uma sociedade ainda, certo? Enquanto que as sociedades de matemática de outros países foram fundadas quase um século muito mais antes. avançadas, né? Foi quase um século antes. Então, o serviço estava todo para ser feito naquela época e, para sorte da matemática brasileira, já havia um grupo de pesquisadores de alto nível que participavam, por exemplo, desses colóquios e a gente, como aluno do terceiro ano, teve a oportunidade, pela primeira vez, eu acho, de ter contato com a pesquisa em matemática. Não se pensava nisso eu naquela não época. tinha projeto de ser uma pesquisadora em matemática. Eu tinha o projeto de ser professora de matemática. E as coisas foram acontecendo, né? Por aproximações sucessivas, como a gente diz em matemática. Bom, aí terminando a graduação, nós viemos para São Carlos para fazer o mestrado. E aí a gente foi a primeira turma de mestrado após a reforma universitária que aconteceu naquela época. A professora Ivone observou que quando ela veio para cá, as universidades tinham as cátedras. Quer dizer, a célula menor da universidade era a cátedra, o catedrático, que era o senhor daquela área e que incluía alguns assistentes que muitas vezes trabalhavam para ele, no certo sentido. A vida inteira. Como é que é? A vida inteira. A vida inteira, né? Isso. E essa situação foi uma das coisas que mudou com a reforma universitária. Certo? Bom, então, a gente aqui foi aluno dessa primeira turma da pós-graduação após essa reforma, certo? O que significa já nos moldes da pós-graduação que nós temos hoje. Ah, tá. Certo? Nós éramos bolsistas, nós éramos 4 bolsistas aqui. E, como eu já disse, o professor Loib foi meu orientador de mestrado. E o professor Loib era brilhante, era um matemático brilhante, que tinha todo o departamento de matemática tinha essa característica de estar começando. Então, você tinha muita coisa para fazer, certo? Então, muitos trabalhos, muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado obtiveram resultados originais e até pioneiros em alguns casos, mas não havia tempo para ir atrás de publicar naquela época. Muita coisa não foi publicada. Verdade. Mas foi um desperdício, assim, ou depois levou-se adiante? Não, claro não. O professor Loib criou o grupo da minha área de pesquisa, que é o grupo de singularidades de São Carlos, certo? Que hoje é um grupo importante internacionalmente. Você já morava aqui, veio estudar e aqui ficou? Mais ou menos, né? Porque quando a gente veio para cá, eu e o Gaspar, nós éramos noivos, em 1971. Mas no final de 1971, antes de completar 1 ano de mestrado, nós fomos contratados como auxiliar de ensino lá de volta em Araraquara. Então, nós fomos como professores para Araraquara. Teve um retorno para Araraquara. Isso. E continuamos fazendo mestrado aqui, estudando. claro. Né? A gente casou em 1972 e, terminado o mestrado, nós decidimos de fazer o doutorado nos Estados Unidos, em Providence, na Universidade de Brown. E, bom, fomos em 75, a gente já tinha a primeira filha, tinha 2 anos Também e pouco. levava, igual a professora Ivone. E eu sempre gosto de contar essa história, porque ela é uma daquelas histórias que mostra que nem tudo dá certo, mas é tudo, num certo sentido, que você pode aproveitar e fazer alguma coisa melhor, né? Então, nós fomos e ficamos um pouco mais que 4 anos lá. O Gaspar terminou o doutorado dele na área de equações diferenciais no começo do 4º ano, e eu não tinha terminado e não consegui terminar lá. Certo? Embora a minha formação tenha, quer dizer, eu devo muito àquele período que eu tive em Brown. Sim. E ao meu orientador lá, que é o professor Terence Gaffney, com quem
Eu interajo até hoje. Nós publicamos 2 artigos nos últimos 4 anos, aí, quer dizer, a gente continua interagindo. Deu muitos frutos. Deu. Mas eu voltei sem terminar o doutorado e esperando meu segundo filho, que nasceu em 1980, e minha terceira filha, Juliana, nasceu em 1981. Meu Eu vou filho fazer chama um José parênteses Augusto. aqui. Olha que importante essa conversa, né? Para que todas as mulheres que estão nos vendo agora entendam que ter uma família não é sinônimo de você interromper aquilo que você tem como objetivo, né? Eu acho que essas 2 incríveis mulheres e professoras aqui da USP têm essa trajetória sempre contando com a família. Sem dúvida. E é possível. Você tem que se adaptar, não é? Quer dizer, eu acho que a mulher, quer dizer, um problema que a mulher tem, que eu espero que com essa luta pela igualdade de gênero nas ciências, isso mude cada vez mais, mas o problema que a mulher tem é o seguinte: a mulher, a jovem que quer seguir uma carreira de cientista, ela tem que decidir praticamente sozinha como é que ela vai lidar com os 2 projetos de vida que ela tem. O projeto de casar e ter uma família e o projeto Mas dá para colocar as 2 em prática. Dá, especialmente quando você tem um marido maravilhoso que te apoia em tudo. Aí Sem realmente dúvida. muito... Tem que saber escolher o marido. Às vezes pode não acontecer, mas isso também pode não interferir, de repente, não é? É É que vocês tiveram a felicidade disso acontecer. De isso acontecer. Pois é, e aí então, voltando já fazer uma conclusão dessa questão da diferença entre o que o homem e a mulher pode fazer, não é? O Gaspar terminou em 4 anos o doutorado dele. Eu levei 8. Porque, claro, eu voltei, tive 2 filhos. E mas tive... nem por isso deixou de concluir. Não, foi perfeito. Foi perfeito. Certo? Certo. E depois do doutorado, as crianças já estavam começando a crescer. E aí, então, começou exatamente aquela fase, que eu acho que é mais ou menos de meados da década de 80 até a minha aposentadoria, que foi 2012. Eu aposentei em 2012. A fase mais intensa para mim do ponto de vista de todas as atividades fins da universidade, né? De administração, de pesquisa, de orientação, de etc. Né? Então, eu fui chefe do departamento, eu fui a primeira mulher chefe do departamento de matemática. Parabéns. Do instituto. Fui a primeira vice-diretora, e, enfim, porque realmente havia essa questão de que havia poucas mulheres e principalmente a questão de, à medida que você avança na carreira, a porcentagem de mulheres é menor. Mulher, sem dúvida. Então, bom, só para arrematar, deixa eu só dizer, então, do ponto de vista da pesquisa, então, a minha área de pesquisa é a teoria de singularidades, tá? E essa área foi introduzida no Brasil pelo professor Leubel, e já havia um grupo formado pelo professor Leubel quando a gente veio para cá como professores em 1981. Né? E a gente continuou esse trabalho, certo? Quer dizer, o grupo foi crescendo, se transformou talvez num dos maiores grupos de singularidades do mundo. Né? Nós tínhamos até recentemente 11 pesquisadores em singularidades, só que agora alguns aposentaram e nós estamos aí torcendo para renovar. Então, eu vou traduzir aqui, como eu pedi para a professora naquela hora, eu também vou pedir para você. Conta pra gente, porque é tão leigo, o que quer dizer as singularidades na matemática, por gentileza? Não é muito fácil para um matemático, principalmente um matemático teórico, explicar para o público leigo o que ele faz. Mas eu vou dizer o seguinte, primeiro, de um modo geral, né, como é que a matemática é uma ferramenta útil para as outras áreas das ciências, para a física, para a química,
e até para ciências naturais. Por quê? Normalmente é porque é possível fazer um modelo matemático. Esse modelo matemático inclui equações, inclui algumas desigualdades também, não é? E a análise da solução desse conjunto de equações é que vai dar uma interpretação por aquele fenômeno, certo? E é aí que entra a matemática para, com as ferramentas da matemática, a gente ser capaz, então, de analisar as soluções daquele sistema. Agora, as soluções podem ser mais ou menos complicadas. Ah, não bom. é? Eu já ia perguntar. Quanto mais complicada, mais você precisa de teoria de singularidades para analisar e classificar as complicações. É que matemática está inserida na vida, né? Então não pode, a gente não pode descartar nunca a matemática de estudantes. Eu falo sempre no Sabidão sobre isso. Não podem deixar de nenhuma parte do estudo básico, né? Deixar de lado, né? Porque é uma linguagem fundamental. Sem dúvida. Só precisa aprender a linguagem. Pois é. E gostar. Então, eu acho que é isso. Então, a gente foi junto com o grupo, realmente nós criamos aqui em São Carlos um polo atrator para singularidades. Quer dizer, realmente é um lugar que atrai pesquisadores de todo o mundo, certo? Nós temos um congresso que a gente realiza a cada 2 anos, quase sempre em São Carlos, só 2 vezes que foi fora, e que atrai realmente pesquisadores de 15, 20 países. Que beleza. Né? Caramba. E alunos também, não é? Antes da pandemia, nos 5 anos que antecederam a pandemia, o nosso grupo teve 19 bolsistas de pós-doutorado de 12 países diferentes. Olha que beleza. Puxa vida. Então, realmente é um grupo que conseguiu um espaço dentro dessa área de pesquisa, que é a teoria de singularidades. E parabéns, aí... Que trajetória, hein? E eu gostaria de arrematar essa exposição exatamente com a professora Ivone, dizendo da importância de que todos tenham oportunidade de ter uma boa educação, certo? E nós temos que ficar bastante atentos a isso, certo? Sim. E boa educação em escolas públicas. Exato. Então, cortar a verba da educação, a gente deveria realmente continuar protestando. Né? Lutar para que isso não aconteça. Agora, no momento. Sim. Vou fazer uma pergunta para vocês duas. Sim. Quais ações que vocês acreditam que poderiam ser feitas para incentivar mais meninas e mulheres a seguir as carreiras científicas? Quem que responde para mim? Eu acho que o que se deveria fazer é uma mudança básica. Por exemplo, devia-se acabar com aquela loja de brinquedos em que você vai comprar um presente para uma criança. A primeira pergunta que o vendedor faz é: para menino ou para menina? Essa pergunta é trágica. Já começa ali a da menina de 2, 3, 4, 5 anos, que chega lá, presente para a menina tem que ser boneca, casinha, panelinha, não sei mais o que. Ou então a coisa pior, eu acho, excesso de vaidade. Já dá um estojinho de maquiagem para uma criança pequena. Quando, na realidade, isso aí é uma coisa ótima para o marketing da grande indústria de cosméticos, que é uma das indústrias que tem mais dinheiro no mundo, associado com a indústria de farmacêutica, né? Então, precisa mudar aí, desde o começo. Ninguém dá um kit científico para criança. Não dá, ou mesmo criança, na hora de escolher um livro. Para menina ou para menino. Raramente. Para menina, menos ainda, né? Vai escolher um livro, pega um livro da princesinha, um livro da historinha de não sei o que, de uma menininha, né? Então, isso para mim, por exemplo, foi um exemplo que eu vi. Meu pai, quando ele foi para o Rio, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu tinha livros também, a minha escola tinha muita biblioteca. E eu pedi para ele: papai, eu quero que o senhor me traga um livro, mas que não tenha nenhuma figura, que seja um livro de escrita só. E aí ele me trouxe um livro, História de um Menino, Cazuza, que era a história de agora eu me esqueci o nome do autor,
mas eu gostei muito do livro. Contava a história do menino, o que ele fazia, o que não fazia, o que ele brincava, o que ele jogava. E conosco, com as meninas, em geral, vai para o contrário, né? Então, eu acho que tem que mudar a educação. É um segredo, não sai disso. Talvez o marketing seja tão forte Agora, que ainda hoje em não dia se você consiga fazer isso, né? Eu acho que hoje em dia você não precisa incentivar muito a mulher, a menina, para gostar de boneca. Porque isso é da natureza do animal. Ela vai gostar de ter filho na hora que ela estiver madura para isso. Né? Não precisa ficar dando só boneca e coisa de vaidade feminina. Dá coisas que levem ela a pensar. Porque pensar é a coisa mais importante. Tem que aprender a pensar. Né? Livros, então. Livros, jogos, que você Sim. tem que tomar decisão do que você vai fazer, do que não vai. Que no fundo é matemática também misturada com isso, né? Então, eu acho que tem que mudar a educação das meninas. Entendi. Desde cedo, desde o presente. Vai dar uma roupinha para uma criança, é menino ou menina? Então tem que ser cor-de-rosa, ou tem que ser no seu... Nada disso. Dá uma coisa que seja interessante. Tenham mais criatividade e fujam desse marketing, que é um marketing econômico, é um marketing de exploração da realidade. E até tão ruim que quase tudo é feito de plástico, que é um veneno para a natureza. Justamente o que não deveria então, acontecer. Enche a criança de brinquedos de plástico. Eu olho para aquilo e digo, meu Deus do céu. E gente inteligente compra isso. Um brinquedão enorme, vem numa caixa, todinho de plástico. Falo, meu Deus, o que vai fazer com esse brinquedo aí? Pois é. Entendeu? Houve uma mudança, né? Nos últimos anos, lembrei da professora Cibele, que falou que os problemas são invisíveis. Quer dizer, né? Essa fase, eu acho que está passando, certo? Que já há muitas iniciativas, né? Iniciativas sim. aqui em São Carlos mesmo, há diversas iniciativas de programas para estar aí meninas para a ciência. Você tem que vencer na sua área isso que já foi feito com elas. Exatamente. Então, isso que já foi feito com elas, na primeira infância, é fundamental para formar a cabeça das pessoas. E a outra, eu acho que é também o que a gente está fazendo aqui agora, certo? Quer dizer, mostrar para as meninas que daqui a pouco vão escolher as suas profissões, que elas podem, além de, quer dizer, vai ter a menina que vai querer ser bailarina e se inspira em alguma bailarina importante, ou cantora, ou etc., mas ela pode se inspirar numa cientista, certo? Numa matemática, numa física. Que tal lerem esse livro? Exatamente. Meninas, por favor. E meninas e meninos, porque é importante que todos saibam, né? Que essas mulheres aqui, cientistas, são cabeças pensantes. E vocês todos podem também, não é mesmo, professoras? Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. E o que vocês esperam para o futuro da ciência e da educação no Brasil, então? A ciência daqui? Para o futuro da ciência e da educação no Brasil. Por que você responde você primeiro? Que essa cabeluda. Bom, se você fizesse essa pergunta há uns 4 anos atrás, eu ia chorar, mas eu acho que hoje eu estou mais animada de novo, certo? Eu acho que o país tem um potencial. Certo? Eu acho que os cientistas brasileiros, eles são recebidos nos países, digamos assim, do primeiro mundo, porque eles são inteligentes, porque eles têm uma flexibilidade, eles são criativos, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter esperança. Mas o Brasil precisa de um projeto de nação para que realmente a gente vá ao ponto central, que é a qualidade do ensino, especialmente do ensino fundamental e médio, de bom nível, seja acessível para todos, certo? E contamos que os governos estaduais, federais, etc., continuem financiando a ciência, porque um retrocesso na ciência, um retrocesso às vezes de 5 anos na ciência, para você recuperar, você leva pelo menos 2 ou 3 vezes mais. Né? Então, esse é o ponto. Entendi. Pois é. Tudo bem. Quer colaborar com a resposta? Eu vou colaborar com o que ela falou também. Por favor. Porque acho que nessa direção nós temos bastante unanimidade entre nós duas. Então, é o seguinte,
eu vou falar só em pós-graduação. Nem vou falar em graduação, nem ensino básico, nem nada. Eu estou muito feliz com o sistema de pós-graduação do Brasil. Por quê? Porque nós estamos formando recursos humanos de tão bom nível que nós não conseguimos segurar no Brasil. O famoso brain draw, né? Então, se nós estamos formando pesquisadores com nível de doutorado ou pós-doutorado que estão sendo cobiçados e estão trabalhando em grandes empresas internacionais, em grandes universidades, em grandes centros de pesquisa, é porque nós fizemos um trabalho bom. Formamos a nossa pós-graduação, embora relativamente jovem, né? Porque a ciência na Inglaterra, a ciência nos Estados Unidos começou muito antes, lá pelo século XIX, já tinha coisas maravilhosas sendo feitas nesses países. Mas nós, apesar de termos começado, como ela está dizendo, com uma pós-graduação que começou no fim dos 60, se não me engano, começo dos 70, no máximo. Dessa forma estruturada, dessa forma que você explicou. Porque tem que ser estruturado para ter massa. Né? Então, nossa pós-graduação tem o quê? Tem 50 anos. Isso não é nada para a educação superior, mas mesmo assim... É referência. É referência. Então, publicamos nas melhores revistas internacionais. Somos convidados para participar de números especiais de alguma revista. Não sei se você já percebeu isso. Vai ter um número especial sobre qualquer assunto, lá vem os convites. Né? Então, eu acho que nós estamos muito bem... Tudo que a pós-graduação fez, a CAPES, o CNPq, a FAPESP, só pode ser louvado. Foi um dinheiro muito bem aplicado. Agora, falta um estímulo nacional para segurar essas pessoas, não só no Brasil, nas universidades, mas também nas empresas. E que elas tenham chance, sejam menos exportados e permaneçam aqui no país. Que permaneçam aqui para dar força. Porque, no fundo, a gente está fazendo todo esse esforço e uma parte, eu não digo que seja a totalidade, mas uma boa parcela dos alunos que a gente forma terminam indo para o exterior. Então, eu fico orgulhosa de termos conseguido esse nível de educação da pós-graduação. Mas lamento um pouco de que esse pessoal não esteja voltando, esteja no Brasil, promovendo um aumento das condições de vida do Brasil e da América Latina até, que nós poderíamos influenciar. Que isso é a parte mais deplorável, né, de tudo que a gente está vendo aqui em matéria de condições de vida. Bom, então eu agradeço muito a oportunidade de participar desse bate-papo muito bom. Gostou, professora? Gostei muito, Mas foi ótimo. Mas eu nem perguntei ainda sobre o livro. Vocês ficaram surpresas quando foram convidadas? Porque eu acho que agora vai só fazer uma última pergunta em relação a eles. Vocês ficaram surpresas? Como que foi esse contato, assim? Bom, o contato foi feito no ano da pandemia, 2020. Né? A gente recebeu um e-mail. Né? Formalizando. Formalizando a iniciativa, né? A iniciativa, certo? E que tinha sido feito um projeto para a elaboração, não apenas do livro, mas de um documentário, certo? E aí, durante mesmo aquele ano da pandemia, a gente fez houve uma entrevista que foi gravada, né? Foi, claro, online, porque foi o pior ano da pandemia. Isso. E com base naquela entrevista gravada, a equipe realizou tanto o livro Simões, quanto o documentário. Então quer dizer que veio vindo desde 2020 e o lançamento ocorreu agora há pouco. Em 2023, em fevereiro, né? Pois é. Uma cerimônia foi ano muito passado bonita, no teatro, né? Eu não participei, eu não sei o que aconteceu na época, eu acabei não indo. Foi uma pena, mas me contaram que foi no Teatro Municipal, não foi? Foi no Teatro Municipal. Eu não lembro nem mais porquê, mas de fato eu não participei, mas recebi vários exemplares, gostei, li algumas partes e eu penso que merecia uma segunda edição até, quem sabe. É uma referência, né? Fica a dica, hein, Instituto? Isso. Eu acho que... Professora Milene Simões, que é organizadora. Exatamente. Eu estreiei o primeiro,
mas poderia tem mais gente para contribuir aí com outros enfoques. Seja o primeiro talvez. de muitos, então? É, isso mesmo. Então acho fica a dica. Fica aí. Olha ele aqui na tela, o livro. Isso. Perfeito. Muito bom, tá E ótimo. não se esqueçam que eu falei que aqui embaixo, na descrição do YouTube, tem o QR Code para vocês assistirem também ao documentário. E a gente só tem a agradecer essa presença maravilhosa de vocês, com dicas importantíssimas, com trajetórias iluminadas, eu diria, e que possam também iluminar as novas gerações, que tenham também essa vontade de crescer, de estudar, de serem cientistas para o mundo, né? Estamos todas precisados, né, de cientistas. Eu acho que a gente não precisa falar só de cientistas, que a mulher, que a mulher possa fazer o que ela quiser. Exatamente, porque são várias áreas. Eu não desprezo a área de humanas, a área de jornalismo, não posso a área de cultura, desprezar-me. de empresária. Sim, não é? Sim. Tudo isso está nas mãos das mulheres para elas começarem realmente a se empenhar. Então vamos fazer a segunda edição, não na Mulheres na Ciência, Mulheres e o título fica em aberto. Exatamente. A Mirlene vai certamente encontrar um título bem sugestivo. Com certeza. Querem dar um conselho final, assim, para quem está assistindo a gente, sobre a trajetória de vocês, ou sobre a trajetória deles? Porque, de repente, eles falam assim, poxa, eu estava meio perdido, mas depois de assisti-las, eu acho que encontrei um caminho. Querem dar uma outra palavra para quem está nos assistindo ou estão satisfeitas? Eu posso dizer simplesmente que a mulher não pode desistir de ser mulher na vida biológica, na vida social. Nós temos mesmo uma vocação para cuidado. Então a mulher tem que fazer isso para se sentir bem. Agora, ela não pode perder o foco quando ela tem um ideal profissional. Fazer menos quando está mais difícil a situação, mas nunca abandonar. Aquele negócio, por exemplo, de 4 anos de afastamento remunerado, não sei o quê, é tirar a mulher do mercado de trabalho, praticamente. Então, ela tem que fazer, ela pode ter o seu horário facilitado, ela deve fazer uma série de coisas que ajudam ela a exercer o papel de mãe de uma maneira bem boa. Mas não pode abandonar o foco principal, que é o seu foco de profissão, para ser cultural, intelectual, economicamente independente. É isso que eu acho. Muito bem. Muito bem. Acrescenta mais alguma coisa? Eu acho que, no geral, eu acho que a mulher, o homem também, tem que persistir para conseguir realmente. Olha ali naquela câmera, fala lá para eles. Isso. Conta ali para eles isso. Essa câmera aí. No geral, a mulher tem que persistir. É muito importante você seguir uma carreira de que você goste, que você trabalhe 30 anos em alguma coisa que te dê prazer, certo? Então, se você gosta, se você tem talento para matemática, que bom, vá à luta. E é bom, eu acho que a carreira científica, na minha opinião, isso daria mais uma hora de conversa aqui, é uma boa opção para uma profissão. Quando a gente fica adulto, todas as profissões têm seus problemas, não tem dúvida, certo? Mas eu acho que a carreira científica, ela tem uma vantagem bastante grande. Ela nos dá liberdade. Você escolhe aquilo que você vai pesquisar. Claro que tem uns constraints, tem umas condições iniciais, mas de uma maneira geral você tem liberdade. Então, vá à luta. Permita-se, né? Eu acho que a gente tem que se permitir cada vez mais. Exatamente. É isso aí, professora doutora Ivone Primerano Mascarenhas, professora doutora Maria Aparecida Soares Ruas e remotamente também a professora doutora Cibele Saliba Rizek, vocês são verdadeiras pérolas da USP São Carlos. Eu queria agradecê-las demais por estarem aqui com a gente. Convido a permanecerem aqui na mesa, mas nós encerramos a nossa conversa, mas eu acredito que foi uma conversa muito valiosa e que vai realmente levar para várias pessoas um recado importante. Muito obrigada, viu? As duas.